O senador Eduardo Girão reagiu pelas redes sociais à decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que anulou o julgamento realizado pela Câmara dos Vereadores de Curitiba e devolveu o mandato a um vereador que foi julgado e condenado por seus pares por quebra de decoro parlamentar por ter invadido uma igreja católica. O senador disse: Barroso despreza instituições, ordem e fé do brasileiro. Devolver mandato a vereador do PT, cassado por invadir igreja, mostra também que o ministro tem lado político. Não seria mais coerente mandar fechar logo o Legislativo? Só um novo Senado para barrar esses abusos do STF. Mãos à obra, paz e bem. Mais tarde, o senador acrescentou: seria mais coerente. O Legislativo não vale mais nada, só um novo Senado para barrar abusos dos Supremos. Mãos à obra. Alguns ministros da nossa Corte Suprema não têm freios e nem respeito pelas instituições. Perderam a mão e o bom senso graças ao silêncio dos demais colegas e à paralisação covarde da Casa Revisora da República. Por isso acontece mais uma interferência indevida em outro poder, provando que o STF está acima dos demais poderes e não há harmonia entre eles. Esse é outro escândalo que não me surpreende mais. Ministro Barroso interfere na Câmara Municipal de Curitiba, que cumpriu sua prerrogativa ao cassar o mandato do vereador do PT por ter invadido um templo da Igreja Católica, praticando flagrante ato de intolerância religiosa com ações violentas inaceitáveis numa democracia. Por outro lado, está mantida pelo Supremo a decisão autoritária contra 8 empresários que estão impedidos de se comunicar com mais de 12 milhões de seguidores porque têm posições políticas diferentes dessas autoridades. São 2 pesos e 2 medidas com clara interferência no resultado do próximo pleito. Tão vergonhosa quanto a atitude de alguns ministros do STF é a omissão de outros magistrados da Corte, os quais, em nome de um corporativismo inaceitável, se calam diante de tamanhas barbaridades que desrespeitam a Constituição. Só o Senado pode coibir tantos abusos cometidos por ministros que deveriam dar o maior exemplo de dignidade no cumprimento da nossa Carta Magna. Mesmo sendo ainda pequena minoria, vamos continuar cobrando para que os senadores saiam dessa omissão, mas na verdade o que vai fazer a sua diferença é a sua mobilização agora, pois 1/3 da casa precisa ser renovada agora com parlamentares que tenham posições firmes e públicas sobre essas arbitrariedades. Paz e bem. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal seria realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 14 meses, os jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. pix@ajude@folhapolitica.org. Respondendo a Bárbara, Marcelo, sobre essa questão da Agenda 2030, eu queria dizer que nós, inclusive, aprovamos aqui um pedido de informações ao Supremo Tribunal Federal sobre um sistema, né, um programa de acompanhamento de redes sociais, que foi divulgado por eles mesmos, chamado TORS, né, que eles estão adotando lá. Então nós não entendemos sobre isso. Eu particularmente falei com os colegas aqui, eles dizem, realmente é estranho. Vamos saber, porque esse negócio de algoritmo, certas palavras você não fala, né, certas coisas começam a bloquear, e a gente quer saber o que está por trás disso, né? Então por que o Supremo Tribunal Federal estaria adotando um sistema como esse? Para saber quem é que está falando mal? Como é que é isso? Por que esse temor, né? Então, eu, sobre a Agenda 2030, eu vou também trazer para a próxima reunião da comissão especificamente um pedido de esclarecimento sobre isso, e eu lhe agradeço essa oportunidade. Eu quero encerrar essa sessão histórica do Senado Federal lendo poucas perguntas aqui que eu vou encaminhar e algumas manifestações do cidadão que está nos assistindo desde o começo. O Gilberto Neves, do Distrito Federal. O ativismo do judiciário não seria uma ausência ou até mesmo uma falha do Senado Federal? É uma pergunta dele. O Birajara Guimarães, do Distrito Federal. Uma vez que não se trata de uma definição de simples aproximação, como delimitar de forma crítica a conceituação do ativismo judicial? O Mauro Eugênio, do Paraná. Por que o judiciário vem abrindo inquéritos, julgando e prendendo parlamentares? E a Câmara dos Deputados? E o Senado? Nada tem feito, por quê? Né? Ele que é do Paraná, e tem um caso famoso lá do deputado Francisquini, que foi eleito deputado estadual com quase 500 mil de votos, e numa canetada, né, foi cassado por fake news. O que é fake news? Quem é que diz o que é fake news? É um negócio... Não existe isso no nosso ordenamento jurídico. O que é isso? Então é um negócio muito subjetivo que, repito, coincidentemente vem contra conservadores. Antigamente jogavam, meu querido irmão Djalma Pinto, há 2000 anos atrás jogavam os conservadores para as feras, né? Agora é o travamento, é a perseguição. Eu vejo isso acontecendo no Brasil com muita preocupação, né? É a lacração, é aquela coisa toda. O Nelson Fontes, de São Paulo. Qualquer cidadão sabe o que é ingerência de um poder sobre outro. Precisa-se criar critérios de punição quando isso ocorrer. E o Luiz Lago, de São Paulo. O arquivamento de processos deveria acabar para os representantes públicos. Serve de instrumento para chantagem e negociatas. Aí vem um grande problema do Congresso, que o Senado já fez a parte dele, que é acabar com o foro privilegiado, né? E está lá na Câmara dos Deputados aguardando a votação dos parlamentares, porque eu acho que aí é o grande guarda-chuva que faz que um poder, a grande blindagem que faz que um poder acabe protegendo o outro, é o foro privilegiado, que se Deus quiser nós vamos acabar nesse país. Muito obrigado a todos pela audiência, pela participação. Foi uma sessão realmente que eu particularmente aprendi muito. Nós não queremos absolutamente fazer aqui nenhum julgamento. Peço desculpa se alguma fala, de alguma forma eu fui desrespeitoso, mas muito pelo contrário. Eu tenho muita esperança e fé que nós vamos encontrar um caminho dentro da democracia do Brasil para se equilibrar os poderes de forma harmônica. É o bom senso,
é o que a gente chama no Ceará de simancol, né? Quando as partes começam, poxa, realmente eu estou exagerando, eu estou indo por um caminho, né? E aí uma pergunta que foi feita aqui pelo Pedro Inácio, outra. Pedro Inácio de Minas Gerais. Qual é o papel do povo na luta pela rejeição do ativismo judicial? A Sumaia Pinheiro de Minas Gerais. Por que o Senado, uma das perguntas que não deu tempo, por que o Senado e o Congresso não fiscalizam? Essa inércia pode ser combatida por qual instituto? O Sérgio Jaime do Rio Grande do Sul. Até quando irão permitir que o STF interfira na nossa Constituição e continue a legislar? Aí uma resposta que eu dou como parlamentar é no voto. Pela democracia, trazer senadores para essa casa que tenham condição de uma certa forma, enfrentar no bom sentido da palavra uma CPI da lava-toga, né? O impedido de impeachment de ministros, que se possa dar sequência a isso, que eu acho que seria muito pedagógico na minha maneira de ver. Eu acho que a gente evitaria algo mais grave que eu não gostaria que ocorresse no nosso país. Eu sou da paz, acredito que a gente deve buscar o diálogo até o limite, embora que a gente esteja vendo uma escalada autoritária. De nossa parte, aqui do Senado, nessa comissão, vai ter uma escalada democrática. Nós vamos ter agora uma outra audiência pública. Espero que os ministros venham, que o ministro que não veio hoje, o Alexandre de Moraes, possa vir a essa comissão junto com o ministro da Defesa, Paulo Chagas, a Polícia Federal, a Transparência Internacional, poder conversar sobre as eleições de 2022 e outros requerimentos que nós vamos aprovar. Então, muitíssimo obrigado, que Deus abençoe a todos, e cumprida a finalidade dessa sessão, eu declaro ela encerrada. Muita paz a todos.